Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela. Quem nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, povo abençoado. Onde você estiver, meu irmão e minha irmã, tem uma palavra para todos nós. O título da mensagem que eu tenho é essa: o pecado nunca existiu. Esse é o tema da mensagem. Isso vai chamar a atenção de muito, porque quem criou esse tal de pecado foi a Igreja Católica. Então nós vamos meditar um pouco em cima disso. Eu quero te agradecer, você, meu irmão, você sabe. Eu não preciso nem citar o nome de todos vocês, mas eu mando um abraço para todos vocês da cidade de Itajubá, das cidades aí, principalmente o povo do norte, de Minas, do Rio Grande do Sul, de todos esses lugares, São Paulo, Campinas, Guarulhos, né? Todos esses lugares, eu mando um abraço para todos os meus queridos irmãos de Tupã, e enfim, eu fico muito feliz com todos vocês. E o título da mensagem é essa: o pecado nunca existiu. Mas, irmão Nilson, como o pecado nunca existiu, o que a gente mais vê falar é sobre o pecado. Eu pergunto: o que é pecado? Pecado é desobediência. Desobediência do quê? A lei de trânsito também é desobediência. Você desobedecer a uma lei de trânsito, você está aí correndo com o carro no lugar que não pode andar a velocidade limitada, você está pecando. Atravessa um farol fechado, você pecou. Você deixou de pagar o IPVA do seu carro, você pecou. Você deixou de pagar o IPTU da sua casa, você está pecando. Você, qualquer coisa que você fazer, se pecado é desobediência, como as religiões dizem, você está pecando toda hora. Você comprou, não pagou, você está pecando. Meu irmão, pecado nunca existiu. O pecado nunca existiu, não existe, nunca existirá. Tira isso da sua mente. Não aceita esta palavra pecado. Porque a Constituição do Brasil só serve para nós. Não adianta pegar a Constituição do Brasil e querer aplicar em outro país, porque lá é outra Constituição. Cada país tem a sua lei. Então não adianta querer pegar algo que aconteceu lá há 3.500 anos atrás, na saída de um povo do Egito, querer trazer para os nossos dias. O que é pecado? De onde procedeu essa palavra pecado? De onde veio? O pecado, eu já disse e repito, porque eu estou cansado de ouvir crente, ouvir católico, ouvir tudo esse povo: é pecado. É pecado. E o que é pecado? É desobediência. Então quer dizer que se você desobedecer seu pai, é pecado. Desobedecer sua mãe é um pecado. Se desobedecer seu professor, seu patrão, é um pecado. Não. O pecado é consequência do quê? Quando surgiu o pecado? Você chega perto de uma pessoa e fala: quando é que surgiu o pecado? O pecado surgiu logo no começo. No começo do quê? Quando Adão pecou. E quem diz que Adão pecou? Se não existia lei. Como era pecado? A própria Bíblia diz que o pecado, ou isso é, a desobediência de Adão, não foi levado em conta. Deus não levou em conta aquilo ali. Se você falar que Deus disse para Adão: no dia que você provar dessa fruta, certamente morrerá.
Morrer é uma coisa e pecar é transgressão da lei. Então eu pergunto, de onde surgiu esse tal de pecado? O povo do Egito estava lá, Jacó, com praticamente quase 3 milhões de pessoas dentro do Egito. Estava pecando? Não. Ele não estava pecando, não tinha pecado nenhum. Lá eles faziam tudo o que eles queriam. Lá eles era irmão, irmã, tia, sobrinha, ali eles prostituíam, era tudo igual animal. Foi por isso que Deus diz, não descobrirá a nudeza do seu tio, da sua tia, da sua sobrinha, do seu pai, da sua mãe, da sua irmã. Levítico fala sobre isso, não descobrirás. Por quê? Porque aquele povo vivia disciplinado, não havia uma disciplina no meio daquele povo. Então, quando Deus tirou o povo do Egito, que pecado aquele povo tinha? Nenhum. Deus não tinha pecado. Aquele povo, Deus tirou eles servia quem? O Deus verdadeiro? Não. Ele servia o Egito. As práticas, os rituais, os deuses, as músicas, as danças, as comidas, as vestes, tudo que existia dentro do Egito, eles pegaram para eles. E quando eles saíram do Egito, eles levaram tudo. Levou joias, ouro, muita riqueza. Levaram do Egito. E eles viram, presenciaram a manifestação de Deus no Egito, por intermédio de Moisés. Mas eles não tinham pecado. Por que eles não tinham pecado, irmão Nilson? Porque não existia lei. Quando Deus veio a Moisés, ali no capítulo 20 de Êxodo, e começou a dar a lei para eles. A partir de agora, Moisés, não fará mais isso, não fará mais aquilo, não adorarás um outro Deus. Parece que esse foi um dos primeiros mandamentos que Deus disse. Não fará para ti imagem de escultura. Não inclinarás a outro Deus, porque só eu sou o vosso Deus. Esse foi um dos primeiros mandamentos. E o que fez aquele povo? 40 dias que Moisés ficou ausente deles, o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro era o Deus do Egito, que estava no coração deles. E Arão foi ao encontro de Moisés. E Deus disse, Moisés, desce depressa do monte e vá ao encontro do seu povo. Deus já não chamou mais o meu povo, porque no início Deus disse, vai lá e tira o meu povo. Mas ali Deus diz, vai lá que o seu povo está fazendo o quê? Pecando. Por quê? Porque ali a lei já tinha sido estabelecida. Deus já tinha escrevido as leis, o que podia e o que não podia. Não pode comer isso, não pode vestir isso, não pode assim, não pode proceder assim. E aquele povo estava comendo, bebendo, dançando, as mulheres e todo aquele povo estava em volta daquele Deus que eles tinham feito ali. E aquilo ali foi um grande pecado. Me parece que 23 mil pessoas morreram naquele mesmo dia por causa desse pecado. Então, o pecado começou depois da lei de Moisés. E isso foi para o Egito? Não, o Egito estava fora. A Síria, Marrocos, Arábia, a Grécia, todos aqueles países não tinha nada a ver com o pecado de Israel, porque Deus agia só dentro de Israel. Deus não tinha nada a ver com outras nações. Ele chegou a dizer no capítulo 12, e versículo 42, 43, ele diz assim, Moisés, todo ano vocês vão fazer a festa
da Páscoa, mata um cordeiro, coma a carne e assada e com erva amarga para lembrar o sofrimento do povo no Egito, com vinho e pão sem fermento. E isso, Moisés, é só para o povo de Israel. Nenhum estrangeiro pode fazer parte desse ritual, dessa festa. Pronto. Agora, por que hoje essas denominações que não têm conhecimento nenhum, porque não adianta você ler uma coisa, mas se o Espírito de Deus não te dá entendimento, sabedoria, você continua analfabeto. Está cheio de homens analfabetos em cima dos púlpitos desses movimentos aí. E homens de nome, mas são analfabetos. Diante de Deus, diante da sua religião, é um grande homem, sábio, sabido, mas é um analfabeto. Porque ele está com este livro, mas esse livro está fechado para ele. Ele está lendo esse livro de ponta cabeça. Então eu pergunto, o que Roma tinha alguma coisa a ver com pecado? Roma tinha algum pecado? Não. Grécia tinha algum pecado? Não. Todo esse país que estava à volta de Israel não tinha pecado. O pecado só circulava dentro de Israel, só ali dentro daquela nação. Mesmo quando Paulo disse, parece que ali 3:23, 6:23, ele também fala que todos pecaram, ali de Romanos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Pecaram é passado. E o povo pega isso e traz para os dias de hoje. Quando Paulo diz todos pecaram, eles trazem para eles, irmão, todos pecam. Não, todos pecaram, é passado. Agora, olhamos para esse ritual que eles fazem. Irmão, a igreja está em pecado. A igreja está em pecado, a igreja tem que jejuar. A igreja tem que orar. A igreja tem que buscar mais para limpar, para tirar o pecado que está no nosso meio. Porque o pecado hoje é o que nós não estamos recebendo bênção. Deus não está abençoando, Deus não está fazendo por causa do pecado. Mas que pecado? O pecado existia, veja bem, existia até a cruz de Cristo. Na cruz de Cristo o pecado foi exterminado. Porque Zacarias 3:9 diz, num dia só removerei o pecado de todo Israel. Todo Israel será removido. João Batista diz 1:29 de João, ele diz, eis o cordeiro que veio. Para quê? Para tirar o pecado do mundo. Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. A água não remia o pecado, mas o sangue remia o pecado. 9 de Hebreus e 26, o pecado foi exterminado na cruz de Cristo. O que é uma coisa exterminada? Deixou de existir. Isaías 53, versículo 4. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, nossas enfermidades, tudo que pesava sobre nós, ele colocou sobre os seus ombros e levou. E lá na cruz ele clavou. Acabou. Ponto final. É como alguém, você acaba de pagar uma duplicata, alguém olha, eu vim aqui pagar essa duplicata. O cara pega a duplicata, rasga, joga no lixo. Acabou. Terminou. Não tem mais nada. Tem dívida nenhuma mais. Está cumprido. Então, isso foi o que fez Jesus. Jesus pegou tudo e levou. Colossenses 2:14.
Efésios também 2, versículo 13 e 14. Ele levou todas as dívidas de Israel e ele riscou tudo, riscou, acabou e cravou na cruz, colocou fim. De hoje em diante não existe mais pecado. O que nós temos hoje? Nós temos hoje, continua o homem com a ingratidão, com a desobediência, com a malícia, com a cobiça, com a maldade. Essas coisas continuam. E Deus disse em Gálatas 6, e versículo 7, não errei, Deus não deixa se escarnecer. Tudo que o homem semear, certamente colherá. No capítulo 10 e 31 de Hebreus, Deus disse: horrendas coisas é cair nas mãos do Deus vivo. Se cair nas mãos do homem, você contrata um advogado. Põe lá o advogado vai lá e te livra. O advogado dá um jeito. Mas se você cair nas mãos de Deus, quem pode encarar? Quem pode bater de frente contra Deus? Ninguém. Ninguém pode bater de frente contra Deus. Por isso diz que horrendas coisas, duras coisas, é cair nas mãos de Deus. Somente as misericórdias de Deus é que pode te livrar. Mas não tem anjo, não tem ninguém que pode opor e falar: Deus, pare com isso. Não. Porque Ele é Deus e tudo procede dele. Se você fez algo sendo conhecedor, se você não conhece, é uma coisa. Mas como nós conhecemos a graça, então alguém vem e fala assim: então eu posso matar, posso roubar, posso fazer isso, fazer aquilo, Pode. Quem disse que você não pode? Você pode fazer tudo o que você quiser. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que tudo é lícito. Você pode fazer tudo. Mas nem tudo convém. Agora o que eu quero dizer para você é o seguinte: muita gente está dentro das denominações. Lá ele não tem liberdade, ele não está liberto do cigarro, liberto da bebida, liberto da prostituição, liberto do jogo, liberto de nada. Liberto dos palavrão, da cobiça, da inveja. Ele continua sendo a mesma pessoa. Mas ele está ali por causa do medo. Ele tem medo. Medo de um tal de diabo, medo de um tal de inferno, medo de um Deus que vai pesar a mão sobre ele, que vai castigar ele. Então isso, aí ele vem para a graça. Aí ele já, assim que entrou na graça, ele já vai lá, já compra um fardinho de cerveja, já traz, ou senão já entra no bar, volta a frequentar o bar, volta a frequentar a mesa de jogo, volta a prostituição, volta aquela vida velha. Alguém fala: não existe mais pecado, não tem mais diabo, não tem mais inferno, não tem mais isso, não tem mais aquilo outro. Hoje eu sou livre, hoje eu estou livre. Sim, você está livre. Porque, segundo Coríntios 3:17, Deus é o Espírito. E aonde está o Espírito, a liberdade. Mas liberdade do quê? Não, essa liberdade de você fazer tudo que você quer pela sua vontade da carne. A liberdade é você não ser mais escravo de homem. Porque Deus não nos deixou os cuidados de homem nenhum. Nós vivemos, você, muitos irmãos aí viveu 30, 40, 50 anos debaixo do jugo de uma escravidão de homem. Mas Deus nos deixou os cuidados do Espírito Santo, Romanos 8:26. É Ele quem intercede. Não tem pastor para interceder por ninguém.
é o Espírito Santo que intercede por nós, ainda com gemido inexprimível diante de Deus, porque não sabemos nem orar, nem pedir. Nós não sabemos nem pedir. Como é que você vai? Irmão, eu estou orando por você, estou intercedendo por você, toda madrugada eu estou... Você pode fazer, mas a palavra diz que nós não sabemos. E se Deus, ele ouve quem? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sabe como proceder diante de Deus, com gemido inexprimível diante do Pai Todo-Poderoso. Meu irmão e minha irmã, pecado foi a Igreja Católica que ressuscitou esta palavra pecado. Ela trouxe o pecado e, além do pecado, ela criou no século VI, por Gregório o Grande, um papa muito famoso, um tal de purgatório. E essa palavra pecado veio gerando dentro da Igreja Católica, veio Martim Lutero, que saiu lá de dentro no século XVI, 1517, e trouxe essa palavra pecado também para dentro. E até hoje, esses protestantes, esses crentes, vivem com essa palavra pecado, pecado, pecado. Mas você que é da graça, você sabe que isso não existe. Nunca existiu, não existe, nunca existirá para nós, gentil. Mas o irmão disse que nunca... Não, existia para Israel, mas não para nós. Não existia naquele tempo, e muito menos agora. Irmão, fique com esta palavra, que a graça de Cristo resplandeça cada dia sobre a vossa vida. Graça e paz para todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Bye, bye.